Alô, meus amigos, muita paz, muita harmonia e luz nos caminhos de todos nós. Hoje falaremos sobre a reconciliação. Olhando o significado literal de dicionário, de reconciliar é conciliar de novo. E conciliar nós vamos encontrar ato ou efeito de apaziguar-se com algo ou alguém. Pacificação, acomodação, reconciliação. Eu lembrei, enquanto pensava o que dizer, um poema de Fernando Pessoa. Na sua primeira estrofe ele diz, a propósito de se reconciliar: a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Sem dúvida, o poeta exercita aí a reconciliação com a sua própria criança interior e nos traz um belíssimo poema, que aqui é apenas uma estrofe, a primeira, onde nos mostra claramente a preocupação de alguém, um ser pensante, à procura da pureza, à procura da simplicidade infantil. Jesus, quando diz: vinde a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus, ele fala daqueles cujos sentimentos se assemelhem às crianças. Não quer dizer com isso que a gente deva se transformar em crianças crescidas, mais ou menos. E sim, para que nós desenvolvamos no nosso interior aquele sentimento de reconciliação, de paz e de pureza de sentimentos que a criança tem, ainda não contaminada, digamos assim, pelo mundo dos adultos. O objetivo da nossa vinda, da nossa vida, da nossa reencarnação aqui é reconciliar-se com a nossa própria história e com aqueles cujos destinos em algum momento do passado ou hoje, e hoje é decorrência, o destino com essas pessoas se entrelaçou e nos fez, quem sabe, ver a vida por outros prismas, com mais profundidade, podermos analisar os atos, os nossos sentimentos, para que sejamos pessoas melhores a cada momento. Eu vejo em Mateus, por exemplo, Jesus dizendo: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo ou o último ceitil. Ora, é uma ilusão imaginar que Jesus falava apenas aqui dos nossos inimigos externos, nossos adversários, aqueles que conosco dividem a caminhada. Obviamente, Jesus se referia também
aos piores inimigos que nós temos, que são os nossos inimigos interiores, capitaneado, liderado pelo egoísmo, que é, sem dúvida, o pai de todos os subprodutos que nós conhecemos, de emoções que nos chumbam ao passado e estancam a nossa jornada de uma maneira que nós permanecemos muito mais ligados às dores que precisaríamos estar. Então Jesus nos recomenda que façamos as pazes, que nos reconciliemos com os nossos inimigos. Isso vale a dizer que é uma ilusão a gente imaginar que vai passar uma vida inteira sem se magoar. Ora, a todo momento nós somos colocados em prova pelas próprias vicissitudes da vida e pelas relações interpessoais que nós mantemos, que são, muitas delas, frutos de conexões antigas mal resolvidas e que hoje cá estamos para ressignificá-la à luz do Evangelho de Jesus. Reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estás a caminho com eles. Então, os ressentimentos, eles nascem, queiramos ou não. É muito raro uma pessoa dizer que não se magoou, mas de verdade, sinceramente. Mahatma Gandhi dizia que não havia necessidade dele perdoar ninguém. Não precisaria perdoar as pessoas porque ele não se sentia ofendido. Porque tinha um entendimento grandioso dos verdadeiros valores da vida e sabia ele, com muita clareza, as dores que causam os ressentimentos e aquelas emoções guardadas, as 7 chaves, muitas vezes, no nosso íntimo, no nosso coração. E ressalte-se que muitas vezes esses ressentimentos vêm de pessoas das quais a gente não esperava esse tipo de reação. Julgamos-nos ofendidos, magoados, ressentidos por aquelas pessoas que imaginávamos nunca nos molestariam dessa forma. Então Jesus nos recomenda a reconciliação com os inimigos, mas também com os inimigos externos, mas também com os interiores, que são liderados, como disse há pouco, pelo egoísmo. Orgulho, vaidade, inveja, medo, arrogância. Tudo são produtos do egoísmo. E na doutrina espírita encontramos um capítulo sobre o egoísmo e suas formas mais variadas de se apresentar para nós, diante de situações mais ou menos complicadas, e que o ideal é que nós tiremos lições destas passagens da nossa vida, porque a vida, tão logo seja satisfeito esse tipo de lição, ou seja, que a gente passe fácil por elas, a vida não nos apresentará mais. Não há mais necessidade de nós nos enfrentarmos a esse tipo de emoção.
Assim, de nossa parte, ao perdoar, já nos reconciliamos com aquele que nos parece adversário, evitando futuras obsessões. Muitas pessoas procuram centros espíritas preocupadas com obsessões espirituais e, mais do que isso, atacadas por entidades espirituais que não as perdoam por isso ou por aquilo, por um motivo justo ou não. Às vezes é um engano, às vezes é uma ilusão de quem é o algoz, quem está perseguindo. E depois de uma conversa com esses irmãos da espiritualidade nessa situação, eles veem que em outras situações ainda mais anterior, mais de passado, foram eles que provocaram essa ira. Então, para que se corte esse vai e vem de emoções pesadas que tanto afetam a nossa vida, reconciliar-se sempre. Reconciliar-se com a luz. Todos nós temos momentos de dificuldade. Passamos por muitas experiências dolorosas, mas temos que ter certeza que existe um trilho onde nós voltaremos e estaremos a salvo de novo de experiências dolorosas, pelo menos essas que podemos evitar através de uma consciência mais lúcida e uma vida mais proveitosa. Aquilo que os hindus chamam de samsara, a roda das reencarnações, precisamos, é uma linguagem diferente, né, para nós espíritas, mas precisamos ter a convicção de que a roda das encarnações, elas existem, e essas dolorosas experiências que passamos, muitas vezes é assim, passamos repetidamente em muitas e entramos numa roda que os hindus chamam de samsara, a roda das reencarnações. A pessoa vem como se estivesse dormindo, volta dormindo, vem dormindo, dormindo, digo no sentido figurado, porque parece estar alheio, essa pessoa estar alheia ao que se passa de fato no mundo, mas não no mundo dos noticiários, que são úteis, devemos acompanhar, obviamente, para sabermos, não podemos sabermos o que ocorre no mundo, no nosso país, na nossa cidade, não podemos nos alienar do mundo. Se desejarmos evoluir, temos que nos reconciliar, porque a evolução nos traz alegrias, esperanças mil por dias melhores. E se nós realmente sentimos, não é questão de acreditar, se nós sentimos, se a gente sabe que Deus está no comando, Ele quer de nós a felicidade. Ele quer a nossa felicidade, mas nós temos que conquistar essa felicidade, alegria, aquela que todo mundo almeja e procura muitas vezes nos lugares errados, com sentimentos, emoções pesadas, emoções de revolta, emoções de arrogância para com as outras pessoas. Os adversários interiores, então, são aqueles que determinam a nossa trajetória, determinam se ela será mais feliz ou menos feliz. Não é só o dinheiro do banco.
Do banco não, no banco. Isso é muito bom. É útil, é necessário, porque precisamos mesmo. Mas precisamos saber quem manda em quem. Se é o dinheiro ou somos nós. A vida vai passando e nós precisamos nos adiantar, progredir espiritualmente. Não basta apenas sobreviver. Temos que existir. Temos que viver com proveito essa vida, porque ela é um presente. Ela é aquilo que de melhor pode nos acontecer, porque traz a nossa memória a infinita misericórdia de Deus que nos dá as oportunidades de aqui virmos resgatar aquelas ações, aquelas questões que nós deixamos pendentes em outros momentos. Por isso que procuramos muitas vezes agora, aqui, nessa existência, nessas poucas décadas, para quem vive décadas, às vezes é até menos, nós procuramos aqui e agora os motivos, as razões do nosso sofrimento, da nossa dor. Mas via de regra, muito comum, é que todas essas dificuldades, essas vicissitudes, elas vêm de outro momento no passado. Dizem os espíritos orientadores que o mais das vezes é de agora mesmo, das questões que nós enfrentamos, com medo, com raiva, com ciúme, com egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, futilidade, que está bem na moda, futilidade. E aí nós nos deparamos muitas vezes com questões graves que temos que resolver, até de saúde física, porque vamos nos deparar lá na origem com sentimentos e emoções, com emoções que não foram sublimadas, emoções que nós não levamos a sério, emoções que nós até ampliamos a sua ação com outras emoções ainda, como se fosse um tsunami a nos atropelar pelo caminho, e nós, atordoados, procuramos saber o que está ocorrendo. A imperfeição humana causa o sofrimento do ser humano. Nos mundos felizes existem muitos. Creiam, existe. Nos mundos felizes ou ditosos, como diz a doutrina espírita, não há imperfeição. Não há egoísmo. Não há o primeiro eu, depois o resto. Não há eu vou jogar fora o lixo, porque não existe fora. Estamos todos dentro da mesma realidade. Quem faz bem ou mal está fazendo a si mesmo, porque a vida devolve, às vezes, até com juros e correção monetária. A morte física não elimina os nossos inimigos, por isso a reconciliação é importante. Quem está agora, fisicamente, caminhando conosco em algum desses estágios familiares, profissionais, círculo de parentes, colegas, profissionais e outras pessoas que convivem direta ou indiretamente com a gente,
Porque nós, ao desencarnarmos, levaremos aquilo que nós conquistamos. Ninguém vira santo ou demônio porque faleceu, porque desencarnou. Pessoa desperta pelo que tudo nos indica através das orientações, desperta no mundo espiritual como era aqui. Se era apegado, vai continuar apegado. Mas na quarta dimensão, não na terceira. Então isso cria um problema grave a ser resolvido e a pessoa morre, vamos usar isso entre aspas, e volta a ficar dentro da própria casa. Isso é muito comum quando o espírito não tem nem ideia do que está acontecendo. E aí quase enlouquece, que começa a falar com um montão de gente, com as pessoas em casa, ninguém responde. Obviamente que nós estamos da terceira dimensão e quem desencarna está na quarta, ou acima dela, se for o caso, que é meio raro, mas óbvio que acontece. E aí se tem uma grande questão que hoje está acontecendo muito isso. Espíritos desencarnando não têm ideia nem de quem são. Não, o nome, obviamente, sabe, o nome da última identidade, mas não sabem que são os espíritos e estagiam em momentos que lhes causam muita dor, muito sofrimento. Quem se interessar, vai a dica. Procure no Livro dos Espíritos, uma das obras basilares da doutrina espírita. Procurem e vão achar lá muita informação. Somente teremos vidas mais alegres e menos doentes quando diminuirmos as nossas imperfeições. Isso eu já falei. Vamos nos reconciliar com a nossa própria história? É um convite para todos nós. Nos reconciliar com a gente mesmo, enquanto espírito imortal, aos olhos da caminhada imortal que nós estamos fazendo permanentemente. A misericórdia divina atua sempre, a todo momento. Como Deus permite as dores? Ora, Ele nos dá a oportunidade de virmos consertar. E estamos indo e vindo a todo momento. E a dor é resultado das nossas imperfeições. Não é porque Deus castiga. Como alguém que vive bem espiritualmente, porque se orienta dentro de ditames assim de harmonia, não é premiado por Deus. Deus não deve ser bajulado, agradado. Deus, acima de tudo isso, nós temos hoje uma mente, uma qualidade mental e espiritual e emocional para entendermos que Deus está acima dessas questõezinhas humanas, que Deus é a inteligência suprema. As dores, então, são próprias da nossa imperfeição, do ser humano, de hoje e do passado. Meus amigos, estamos encerrando. Eu gostaria de deixar um Feliz Natal a todos, mesmo com distanciamento. Há que se ter muita paciência. Muita gente gostaria de estar com familiares, com amigos, em praias, na serra e um monte de lugar que lhes convém e certamente são merecedores disso. Só que o momento exige de nós paciência. Aliás, essa é uma das grandes mensagens
da pandemia. Paciência. A ciência da paz. Que todos nós tenhamos um Feliz Natal, mesmo permanecendo longe um do outro, aqueles familiares que gostaríamos de estar com eles, estejamos juntos em prece, juntando-nos nessa grande corrente que o aniversariante Jesus nos recomenda: reconcilia-te com teu inimigo. Se você perdeu a paciência, reconcilia-te com ela. A grande oportunidade agora, no Natal, não é um presente físico que vai ajeitar as coisas, e sim um sentimento puro que nos alavanque a vida para frente, para o alto, hoje e sempre. Namastê, tenha um ótimo Natal e um feliz Ano Novo.